Fala, senhores! Azevedo aqui de novo, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu resolvi trazer informações, então esse vídeo vai ter spoiler, sobre essa nova série chamada Upload. Eu fiz um outro vídeo aqui, se você ainda não viu, entra no canal aqui nesse vídeo sobre Upload, e a nova série da Amazon Prime, série fantástica, inclusive vou logo falar que é uma série que eu gostei muito de assistir. Eu já estava até triste, porque eu estava fazendo vários vídeos de coisas que eu não estava gostando muito, de filmes e tal, de séries, e essa série eu me amarrei, vi rapidinho. 10 episódios passaram voando, em 2 dias eu vi a série toda, cada episódio tem 30 minutos. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu queria comentar é que, pra você que já viu a série, né, pra quem não viu, só comentar rapidinho, é uma série sobre fala um pouco sobre um rapaz que acaba morrendo, e ele às pressas é levado para o Lakeville, que na verdade é uma empresa, é um lugar que é patrocinado por uma empresa de gente rica. As pessoas, quando morrem, elas são transferidas para lá, sua consciência fica lá. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que, assim que o rapaz chega lá, a primeira coisa que é informada para ele, que a Nora fala para ele, é que penso, logo existo. Essa é a primeira frase que é dita. Por quê? Porque essa é uma questão super filosófica. Imagina, você morreu, você não tem um corpo físico, e de repente você é só uma consciência. Inclusive eles falam, durante a série, que tem pessoas que 60% das pessoas morrem, né? Acabam se matando logo no primeiro mês de vida lá. Porque as pessoas acabam, existe uma forma, se ela quiser, dela acabar com a sua consciência. E muitas pessoas fazem isso. Porque imagina, se você, de repente, do nada, você sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa, você se vê dentro de um sistema, como se você estivesse dentro do The Sims. Acho que deve bater um pavor, né, nas pessoas. Mas a grande questão positiva é que você pode ter algum tipo de relação com as pessoas do lado de fora. Ou seja, você pode, se você quiser transar, se você quiser, você pode ligar, você pode falar, você pode mandar mensagem, você pode, enfim, você pode interagir com outras pessoas que não morreram ainda. Então essa é a grande questão interessante, né, da série. Então eu vou pontuar algumas coisas que eu acho que são super interessantes para a gente poder debater um pouquinho aqui sobre a série. Não sei se você reparou, mas são coisas que eu reparei que eu acho que vale a pena comentar. Bem, a primeira grande questão é o controle da Ingrid, né? Pô, pra você ver, o cara, ele tem 27 anos, né? O Nathan, e ele, pô, é um jovem, programador, ele, pô, não sabe ainda o que ele vai fazer da vida, e ele namora. Na verdade, a relação dele com a Ingrid é uma relação meio que de conveniência, porque ele gosta, na verdade, de transar com ela, né? O grande elo de ligação dos dois é o sexo. Então, teoricamente, eles não têm muitas questões profundas. Ele nunca nem falou eu te amo pra namorada. A primeira vez que ela fala eu te amo é quando ele já tá morto, quando ele já tá dentro de Lakeville. Então, é uma questão muito ambígua essa questão, porque ele não, na verdade, nem tinha noção se ele realmente ia casar com ela ou não. E do nada ele se vê totalmente dependente dela. Porque como ele fez a conta, ele entra na conta pela família dela, então tudo, se ele quiser comprar alguma coisa, se ele quiser provar alguma coisa, se ele quiser beber, tudo que ele quiser fazer, ele precisa de uma conta dela, ele precisa de uma senha dela. Coisa que ele não tem no início. Então, desde o início, a série mostra que existe é meio que um machismo ao inverso, né? Ele tem uma relação de que quem tem o poder é a namorada, e não ele. Ele não pode tomar nenhuma decisão. As decisões dele são todas controladas pela namorada. Inclusive, ela, em um determinado momento, ela fala assim: eu coloquei aqui um aplicativo no meu celular, toda vez que tudo que você faz, aparece uma notificação no celular de que você fez, que eu queria ficar mais próximo. Ou seja, ele é super, ultra, mega controlado por ela. Bom, depois eu queria comentar sobre a relação dele com a Nora. Então, é nítido que ele começa a se tornar uma pessoa melhor justamente por causa da relação dele com o anjo dele. Porque o que acontece? Ele, quando entra no aplicativo, ele ainda tem algumas memórias corrompidas, ele não sabe exatamente coisas que ele já fez. Então ele começa a se tornar uma pessoa muito melhor para todos ali, porque de início ele não quer conhecer ninguém. E aí depois, aos poucos, conforme ele vai conhecendo as pessoas, ele vai reparando que algumas pessoas são boas, são bacanas, outras não são, mas ele começa a se interessar pela vida das pessoas e começa a pensar em fazer coisas mais altruístas, muito mais altruístas do que o que ele fazia na vida real dele, que a gente só descobre mais pro final da série. Então, continuando, outra questão é que isso se demonstra no episódio número 3, que é justamente o episódio das 5 estrelas. Isso eu queria até chamar a atenção, comentar, que isso é muito importante. Eu acho que na nossa vida a gente não costuma elogiar muitas coisas. É difícil a gente elogiar alguma coisa. Eu acho que quando é para reclamar, criticar, a gente super critica e reclama. Agora, elogio, dificilmente as pessoas fazem. E lá acontece isso. A Nora, ela tá querendo levar o pai
para poder, depois se ele morrer um dia, ele ir para Lakeview, e aí o que acontece? Ela não tem dinheiro, ela é pobre, então ela precisaria fazer um empréstimo, ela precisa ser uma funcionária 4.8 para poder conseguir esse empréstimo, né, para que a empresa dê, na verdade, não um empréstimo, mas que ela dê um desconto na folha salarial dela, para que, já que ela trabalha lá, ela possa levar o pai para lá. E o pai não está muito afim, porque o pai ainda tem aquele pensamento de que a esposa morreu, foi pro céu, e ele quer encontrar a esposa, ele não quer ficar com a memória dele dentro de um lugar, pro resto da vida, né, num lugar artificial. E aí o que acontece? Ela precisa ter uma boa qualificação, ela precisa ter boa nota para que ela consiga essa determinação da empresa para poder colocar o pai dela lá. E aí tem nesse episódio justamente várias pessoas às vezes ela encontra, fala, dá o melhor dela, e mesmo assim ela não é bem pontuada. É como se fosse uma espécie de Uber, né? E aí a pessoa pode ganhar até 5 estrelas. E muitas pessoas não dão 5 estrelas, dão 3, dão 2. E aí ele chega em determinado momento, ele começa a dar 5 estrelas do nada. Ele dá várias vezes 5 estrelas para ela, para aumentar a pontuação dela. Então essa é uma questão que eu acho que é bem interessante, porque a gente às vezes esquece, no mundo real, de agradecer as pessoas, né? E de reconhecer que muitas pessoas às vezes estão fazendo o seu melhor. E qual é a melhor forma de agradecimento do que você falar com o patrão da pessoa, ou fazer um elogio público de que a pessoa realmente está merecendo e está fazendo um ótimo serviço. Bom, outra coisa que eu queria comentar é sobre o terapeuta. Chega um determinado momento que ele precisa de apoio terapêutico, porque ele pensou em se matar, né? O Nathan, e aí o que acontece? Ele vai ser atendido por um terapeuta, e ele vai num canto fofo. Quando ele chega no canto fofo, tem vários bichinhos, ele acaba escolhendo um cachorro. O que eu achei interessante é que eles colocam várias questões de realidade. Eu, por exemplo, tenho cachorro, e o meu cachorro solta muito pelo, e aí o amigo dele vai lá, pega o cachorro antes dele, e aí nessa que ele pega o cachorro, ele fica todo cheio de pelo na camisa, e fala, nossa, por que eu tenho que ter tanto pelo na camisa? Tal. Isso é uma questão também de realidade, que eles ficam o tempo todo querendo colocar a realidade num sistema de jogo, que no início, quando ele é desenhado o avatar dele, ele tem o cabelo pra cima, né? E aí no primeiro episódio todo ele fica com aquele cabelo pra cima, ele fica irritado, ele fala, pô, estão tentando me sacanear, porque o cabelo dele sobe, ele bota o cabelo pra baixo, o cabelo sobe, ele bota pra baixo, o cabelo sobe. Então, isso é uma questão de, assim, de mostrar que eles tentam ao máximo fazer uma realidade, fazer com que o sistema seja real, quando na verdade não é um sistema de computador, mas que foi feito para demonstrar a realidade. Então o que acontece? Ele começa a se soltar e começa a explicar o que está acontecendo na vida dele, e aí o cara pede para ele, na verdade o terapeuta, ele pede para ele para que ele encontre 5 pessoas dentro daquele hotel, dentro do Lakeview, para que ele possa conversar e saber a história dessas 5 pessoas. E aí que vem a próxima questão, que é o que mais me interessou, assim, que é uma questão muito interessante, porque ele conhece 2 pessoas lá, que são o Luke, que é um menino, na verdade é um menino que morreu muito novo, ele devia ter uns, sei lá, uns 5, 6 anos quando ele morreu, só que agora ele tem 19 anos. Então imagina, ele tem uma grande relação dentro da série, porque ele super quer virar um menino, ele quer mudar o avatar dele, ele quer deixar de ser um menino, quer passar a ser um homem, né? Ele quer ter, tipo, pelos, ele quer ter barba, ele quer ter, enfim, quer ter uma aparência de homem, ele quer viver a vida dele. E ele não pode, porque a família dele lembra dele como um menino, então a família não quer. A família que é responsável pelo avatar dele não permite que ele cresça. E ao mesmo tempo tem alguns momentos interessantes dele lutando Street Fighter, né, com o mordomo, com as pessoas que atendem lá, com os caras que estão atendendo. Então ele de vez em quando luta, tem umas lutas dele. Isso assim, momentos bem interessantes, porque o Luke, ele acaba demonstrando diversas vezes um laço afetivo com o Nathan, né? O Nathan acaba se envolvendo e se interessando e querendo, se preocupando com o Luke, da mesma forma que ele se preocupa com a sobrinha. A gente vê a relação dele muito próxima com a sobrinha. Você vê que mesmo quando ele estava vivo, ele não tinha uma relação muito próxima com as pessoas, mas com a sobrinha ele tinha uma relação muito interessante. E a relação dele com o Dylan, porque o Dylan é um cara meio que chato, um cara que tá ali, que quer chamar atenção e tal, quer ser amigo do Nathan, mas ele é um cara que, tipo, ele não tem uma relação de amizade com ninguém ali dentro. Ele é um cara que só se preocupa com ele meio que burla a regra o tempo todo. Ele consegue se livrar de algumas questões, ele conhece bem aquilo tudo ali, então ele às vezes consegue uns biscoitos grátis, ele consegue burlar as questões lá dentro, porque ele conhece muito bem o sistema, e com isso ele faz amizade com o Nathan logo de cara. O Nathan chega no primeiro dia de café da manhã, e aí no café ele perde o horário, porque o café é só até 10 horas da manhã. Ele mostra pra ele que se ele bater 3 vezes com a porta, sai um bolinho, sai um pão, e aí ele consegue pegar aquele pão e comer um pouco, ele tá cheio de fome. Na verdade eles não sentem fome, eles são mortos, mas ele explica pra ele que nas primeiras versões de Lakeview, as pessoas nem piscavam, as pessoas não faziam coisas simples, como tomar banho e tal. E aí não deu muito certo, porque imagina, você sem ter opção de fazer nada,
deve ser muito complicado. Você não tem mais razão para viver, você não tem razão para fazer as coisas. Inclusive, eu queria fazer um paralelo com o que a gente está vivendo, né, da quarentena, porque algumas pessoas, eu acredito que, infelizmente, com essa quarentena, algumas pessoas vão ter quadros de depressão, porque as pessoas estão em casa, sem fazer nada. Então você tem que começar a ativar o seu cérebro. Você tem que estudar, tem que ler, tem que ver filmes. Então eu acho que é super interessante você ver os filmes e ver essas questões filosóficas. Eu estou super indicando essas séries, essa especificamente, porque ela fala muito sobre vida pós-morte, né, que é um assunto delicado, um assunto que muita gente não tem coragem nem de pensar, mas é um assunto que ela fala de uma forma satírica. Então é uma forma de a gente pensar mesmo o que a gente faria se a gente estivesse nessa situação e como que a gente viveria isso. Continuando, outra questão que eu acho bem interessante da série é a questão sexual, né? Existe um momento que eles falam que tem sexo virtual e tal, a Ingrid vai lá, compra uma roupa que ela fica toda cheia de nojo por causa da roupa, que a roupa tem vários tentáculos dentro, tem avós que vomitam dentro da roupa, então ela vê as pessoas limpando a roupa, ela fica toda cheia de nojo, né? Imagina, normal. E aí depois ela acaba comprando a roupa e tem relação sexual com o Nathan, né? Eles acabam fazendo sexo virtual. É interessante porque demonstra que, sei lá, daqui a 10 anos a gente vai ter a possibilidade de fazer sexo virtual. Não sei se eu não acredito muito que isso vai ser possível, mas não deixa de ser interessante, né? Aquela questão de Black Mirror, de você achar o que pode ser que aconteceria no futuro. Então isso é uma questão interessante. Existe também um pedaço da série que acaba que o rapaz, que o Dylan, ele acaba se envolvendo, entrando num aplicativo. Tem um aplicativo chamado Nightly, que seria a versão do Tinder. E aí ele entra nesse aplicativo Nightly e ele fala com pessoas vivas. Então ele marca, ele faz uma relação, ele marca com duas mulheres num lugar e ele consegue dar um jeito de hackear o sistema para ele poder ter acesso a um lugar do hotel que as pessoas vivas elas se encontram. E aí ele, obviamente, está morto. E ele se encontra com essas pessoas, são duas mulheres, ele até chama o Nathan pra ir com ele, mas o Nathan demora, porque ele fica se arrumando e tal. E aí, quando ele chega lá, ele se envolve com uma das mulheres, acaba beijando e tal, até o anjo dele descobrir que ele estava lá e vai lá e estraga tudo, né? Não deixa mais ele ter a relação com a menina. E aí, quando ele vai tentar ter relação com a amiga da menina, ele descobre que, na verdade, a amiga da menina não é mulher, é um homem que tá lá, tá sendo chamado, até um garoto, tá sendo chamado pra jantar e tal, e ele fica meio que assustado. E isso é legal eles colocarem isso, porque demonstra o seguinte: no mundo virtual a gente não sabe, a gente nunca sabe quem tá por trás, né, no mundo virtual. Você às vezes tem um avatar, mas você não sabe se é um homem, se é mulher, se é menino, se é velho, se é criança. Enfim, você não tem essa noção. Então é meio que uma crítica que eles fazem, uma vez que a série tem vários lapsos, várias questões satíricas. E no final, por fim, nos últimos 2 episódios, a gente vê sobre as questões sobre um novo sistema operacional. As pessoas lá de Lakerville estão doidas para saber o que vai acontecer, o que o sistema operacional vai trazer. Inclusive é legal que dá para ver um unicórnio, eu acho, entrando e tal. Tem algumas melhorias que eles estão fazendo no sistema. E automaticamente o Nathan, ele não quer mais ser controlado, porque rola uma super treta entre ele e a Ingrid no velório dele. Eu acho que uma das piores cenas é a cena do velório, né? Porque ela surta, em determinado momento ele fica meio chateado com o fato dela não ter prestado a homenagem correta para ele. Eu acho que, imagina, se você pudesse ver, reforço isso, imagina se um dia você pudesse ver o seu velório. É meio bizarro, né? É uma situação estranha, mas é uma situação que reflete a sua vida toda. Você vê, olhar e saber que várias pessoas que eram seus amigos, que você imaginou que estivessem no seu velório, ou pessoas que queriam prestar alguma homenagem e tal, e não estavam nem aí. Então, assim, além de ser uma questão bem esquisita, você super vê a forma com a qual a Ingrid está usando a força dela de forma totalmente arbitrária. Em determinado momento na discussão, ela vira e fala assim: se você quiser, eu te deleto agora, eu deleto a sua conta, e aí você vai morrer e tal. Então, assim, ela demonstra ser uma pessoa muito mimada e uma pessoa que não tem valores corretos, porque a todo momento ela fica fazendo uma forçação. Seja quando ela compra uma roupa pra ele, que é uma roupa que ela queria que ele usasse, ele ficou o tempo todo com aquela calça skinny incomodando, e ela: não, mas ficou lindo em você. Sim, ficou, mas ele não queria aquela calça. Então, você o tempo todo vê essa forçação, essa questão de uma pessoa tentando forçar a outra, né? Que no caso a Ingrid, ela meio que força ele a fazer o que ele quer, o que ela quer, e em determinado momento ele fala assim: não, chega, não quero mais isso. E ele se muda, ele sai de todo aquele conforto e vai pro andar que eles chamam de 2G, que você só tem 2 GB de acesso durante um mês inteiro. E aí nisso que ele tem só 2 GB de acesso, ele acaba em um dia mesmo, ele acaba com aqueles 2 GB todos. E aí, só que ele retornou a memória dele quando teve o reload do sistema, né, quando teve a atualização do sistema, ele simplesmente recebeu as memórias de volta.
E aí, nisso que ele recebeu as memórias de volta, ele lembrou de tudo que ele fez, ele viu o tipo de pessoa que ele era, então ele ficou super envergonhado, ele até nem, de início nem fala pra Nora, ele acha que ele fala pra Nora que lembra das coisas que ele fez, mas que não lembra dela, porque ele fica super envergonhado e tal, depois ele repara isso ligando pra ela. E aí, o que acontece? No finalzinho, a Ingrid ela faz o upload para dentro do sistema, ou seja, ela aparece lá no 2G e fala assim, não querido, agora eu tô aqui com você. Então assim, eu tô doido para ver a segunda temporada, super me interessei pela série, achei a série fantástica, fenomenal, super interessante, é uma série muito legal, muito bacana, vale a pena, super indico. Eu tô doido pra saber o que vai acontecer agora, só sei que ele tá ferrado, coitado, porque agora ele sabe tudo que ele fez, ele vai ter provavelmente alguma relação de dificuldade, né, porque agora a Nora ela teve que fugir, porque tem alguém tentando matá-la. Inclusive isso é uma questão interessante na série. A série te deixa bem interessado em saber quais são os próximos passos, porque rola uma série, um certo termo de suspense, né, de mistério, de você saber o que aconteceu, quem foi que matou ele, porque já está claro que ele não morreu sozinho, não foi uma falha de sistema, alguém que mexeu no computador lá do carro e fez com que o carro batesse. Inclusive a prima dele começou a pesquisar coisas sobre isso e acabou sumindo também, morrendo. Então assim, tô super curioso para saber o que vai acontecer. Acredito que você também, se você viu a série e veio ver o meu vídeo, provavelmente você gostou da série como eu e também está super curioso. E era isso que eu queria falar para você. Espero super que você tenha gostado da série, assim como eu gostei. E espero também que você também tenha se interessado como eu me interessei. Bom, era isso. Dá uma curtida aqui embaixo, galera. Segue aí o canal, porque isso é super legal aqui pra mim. Faz com que eu consiga fazer outros vídeos desse tipo aqui pra você, beleza? E se você quer comentar alguma coisa sobre esse vídeo, escreve aqui nos comentários que eu super vou responder, ok? Abraço e até a próxima.